Olá pessoal, eu sou o Caio, seja bem-vindo a mais um vídeo do Patos e Mimese, um canal onde nós compartilhamos as nossas experiências de leitura, principalmente no que diz respeito ao patos, a forma de emoção pela expressão, e mimese, que é o quão os livros conseguem representar os dramas, os dilemas humanos. No vídeo de hoje eu vou compartilhar a minha experiência de leitura de Tudo é Rio, da escritora brasileira Carla Madeira. Gostaria de fazer alguns adendos em relação a essa experiência de leitura, porque esse vídeo não é uma tentativa de medir a capacidade dessa autora. A questão aqui não é se esse livro ou autora são inteligentes. Eu acredito que as escolhas das palavras, as imagens que foram criadas por Carla Madeira, a escolha de um ritmo, da temática, eu acredito que todos esses elementos literários foram totalmente conscientes e eles pretenderam atingir a um público em específico, e eu acredito sinceramente que ele conseguiu atingir esse público. Então, eu adianto, a minha experiência de leitura com Tudo é Rio, ela não foi positiva, ele não me afetou de forma positiva do início ao fim. Porém, a autora e o seu livro, obviamente, tem o seu mérito, porque eu acredito que eles internalizaram um público e eles conseguiram esses leitores. Esse vídeo é um compartilhamento de experiência de leitura, mais uma leitura, mais um vídeo, mais um leitor, e não tem essa intenção de dizer que quem lê esse livro é menos ou mais inteligente, ou fazer algum tipo de piada sobre o livro. Vamos ao enredo. No enredo, nós temos duas histórias que se entrelaçam. A de Dalva é uma moça tida como bonita, encantadora, e Venâncio, que é um rapaz amoroso, meio bruto, mas ciumento. Inclusive, esse ciúme é o que vai desdobrar todo o entrecho. Eles são um casal apaixonado, idealizado e que vivem uma linda história de amor, até que eles têm um filho, e esse filho muda tudo. A verdadeira personalidade de Venâncio aflora, porque ele vê o filho como um ladrão de Dalva, e aí ele faz atrocidades com o bebê no dia do nascimento e também com a própria Dalva. Essas cenas de violência são muito fortes e a criança supostamente falece. A partir disso, Dalva para de falar com Venâncio e ela começa ali uma espécie de punição. Ela não vai embora, ela não inicia uma separação, mas ela continua com Venâncio e faz parte da punição dele. E a outra história é a de Lucy. Ela é uma órfã adotada por uma tia que é tida aqui como uma carola, carrancuda, religiosa demasiadamente, e essa tia comete muitas violências também contra Lucy. Aos poucos, a personalidade de Lucy vai se construindo como o oposto da tia. Ela vai criando ali, a autora vai criando uma personalidade sexual em relação a Lucy. Inclusive, ela tem todo um relacionamento, jogos de duplo sentido com o tio, que é o padastro, né? Até que ela começa a se prostituir com a ajuda desse tio. Ela vira uma prostituta super conhecida. E Venâncio, sendo punido por Dalva, né, ela não fala mais com ele. Uma das punições é ele ficar sem sexo, que ele era obcecado por ela nesse sentido. E aí as histórias se entrelaçam, porque Venâncio vai a uma casa de prostituição e conhece Luz, que é uma mistura de muita coisa. Tem humilhação, palavrão, pornografia e uma história de perdão. A história tem uma premissa interessante. Nós temos aqui a questão do duplo, né, entre a prostituta, alguém estigmatizado pela sociedade, e nós temos ali uma personagem mais puritana, digamos assim, a Dalva, que foi afetada pelo amor e etc. Nós também temos essa questão da hipocrisia da igreja, a hipocrisia dessa Carola, a ideia de uma prostituta revoltada e também o perdão como virtude
é sempre algo positivo. Quando a literatura nos ajuda a desenvolver uma virtude, aí nós encontramos um valor literário dela, ou pelo menos entender a necessidade de uma virtude. Então, nós temos aqui alguns pontos interessantes nessa obra. Porém, ela não me afetou positivamente, levando em conta todos os outros elementos, que é o que eu vou explicar agora. Primeira questão da escrita poética. No início, é interessante a questão de que tudo é rio, que ela vai construindo. Ela faz boas comparações no início e o leitor não se cansa disso. Por exemplo, quando ela diz o que ela fez sem saber o que fazia provocou Venâncio uma emoção aguda. Os olhos dele se encheram de uma água triste, turva como a água que passa num cano por onde nada passava há muito tempo e que expulsa com ela uma sujeira velha, um abandono antigo e demorado. Então, observa aí a troca de palavras, como se o passado de Venâncio tivesse a ver com a água turva e que essas experiências têm a ver com a interrupção de uma felicidade. Então, ela consegue trazer algumas imagens interessantes com essa ideia de que tudo é rio. No entanto, o que me incomodou com o passado da leitura é que isso foi exagerado e forçado demais. Por exemplo, quando ela fala de um caldo grosso que transbordou da inveja. Essa imagem não me parece interessante, um caldo grosso da inveja, só porque caldo é algo líquido e que tudo é rio. Ela expressão o mormaço, né, do ódio, a chuva, trazendo também essa ideia de que tudo é rio. Então, para mim, ficou exagerado. Ela tentou ser poética em tudo com essa questão de que tudo é rio, deixando aí o leitor já esgotado. Na minha opinião, também esse texto tem muitas definições e comparações confusas ou contraditórias. Por exemplo, quando o narrador nos diz: quem via os dois pedia a Deus uma sorte igual. Então, é uma questão de ver, é uma questão a olho nu. Você olha para alguém apaixonado e já percebe, já sente uma forma de inveja ou você se espelha naquela pessoa. Aí em seguida diz: o amor tem nome, mas não é nada que a gente possa conhecer só de olhar. Eu não consegui perceber se é uma ideia aqui de paradoxo, eu não consegui sentir essa ideia. Para mim ficou confuso, na verdade. Nessa mesma página é dito que o amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. Então, são definições que para mim não são poéticas, que são, na verdade, confusas. Eu também achei algumas imagens que não me afetaram positivamente. Não foi aquela imagem que eu reconheci como algo belo, como algo bonito. Por exemplo, quando ela vai mostrar a intensidade da paixão entre Dalva e Venâncio, e ela diz que a paixão tirou o pé do freio. Observe essa imagem: a paixão tirou o pé do freio. Eu fui comentar, inclusive, esta passagem com um amigo meu, o André, e ele me mandou uma página de Dom Casmurro, quando essa mesma ideia de intensidade, de forma avassaladora, essa paixão que emerge de forma avassaladora, lá em Machado de Assis, né? Lá no Dom Casmurro, entre o Bentinho e a Capitu. Inclusive, seria legal trazer essa citação, mas não pensei nisso. De repente eu coloco aqui na edição e você pausa aí no vídeo. Então, essa imagem, ela não me afetou poeticamente, esteticamente. Também ela menciona a passagem de uma empada como uma declaração de amor. Olha só, a empada, a mais bonita que encontrou, era um bilhete cheio de significados, uma declaração de amor, um puxão de orelha com uma azeitona no meio. Então, observa como aqui ela brinca com a empada, uma declaração de amor por meio de um salgado, com essa azeitona no meio. Para mim, isso não foi poético. Também tem a passagem da dor de dente. Tem hora que o amor pode doer mais que a dor. Dor de dente, inclusive.
Temos também algumas passagens que me pareceram mais trocadilhos do que uma poesia, uma escrita potente no sentido de poética, né? Manu, a dona do puteiro, recebeu Lúcia de pernas abertas. Então, para mim, esses trocadilhos, eles não beiram ali uma escrita que te atinge poeticamente. Para mim, inclusive, isso deságua em mais uma questão do livro, que para mim realmente é o que mais pesou, que é a questão de uma pornografia que demonstra uma falta de estética. Não é pela temática, não é por ser uma prostituta tida aqui como uma das protagonistas, até porque eu até lembrei e pensei que ia ter alguma alusão aqui com a história de Oséias, o livro bíblico em que nós temos ali um profeta se casando com uma prostituta por ordem divina. Então, eu achei que teria ali até um tipo de intertextualidade com isso, mas não foi o que aconteceu, ou se aconteceu, eu não consegui sentir. E aí, não é por se tratar de uma prostituta, não é por ter sexo, é a forma como se fala, é o modo de emoção pela expressão com o qual eu não fui atingido com um nível de beleza, né? E aqui vem aquela questão clássica entre o que é pornografia e entre o que é erótico, que são duas coisas diferentes. A pornografia é chula, escancarada, não tem estética, é idealizada. Já a erótica trabalha na sugestão. Ela trabalha com a experiência que o leitor tem com isso e como o jogo de palavras vai insinuando os movimentos, os cheiros, toda a questão sensitiva que tem a ver com uma experiência sexual. Por exemplo, quando ela diz, ela nasceu de uma trepada feliz. Ela vai usar todas essas palavras de baixo calão. Então, para um adolescente, até que esse livro provavelmente vai significar muito, porque o adolescente tem mais essa curiosidade de ler livros, entre aspas, hot, né? Que é uma moda do momento. Veja bem, estou falando a minha opinião em relação ao livro, que foi um contraste com principalmente colegas meus, né, que como eu estudo letras, foi muito comum eu perceber muita gente ovacionando esse livro, tanto os meus colegas de turma, quanto os professores também. Então, observa aqui como ela realmente tem um público. Para mim, o que não me afetou de forma positiva nessa leitura é que essa poeticidade ela não combina com um tom pornográfico. Eu acho que o autor deve escolher, ou ele tem uma escrita poética, ou ele tem uma escrita pornográfica. Para mim não tem como ter os dois, tem como ter poesia e erotismo. Eu acredito nessa dupla, mas poesia e pornografia, um vai meio que ofuscando o outro, não combina um tom um com o outro. Aí eu penso, um livro poético mostrando traumas com amor e perdão, que é o caso do livro, eu não contei a história toda, até porque vai que você tenha a intenção de ler esse livro e você, por algum motivo, está vendo esse vídeo só para decidir se vai ler ou não, ou também para pegar uma experiência, para comparar a experiência de quem gostou, de quem não gostou, enfim. Então eu não contei a história, eu não contei o que tem a ver com perdão, embora fique ali um pouquinho na cara que eu falei que a mãe sofreu muito e o seu filho supostamente teria morrido. Então, esse tom de trauma, amor, paixão, ele é interrompido, ele é trazido aqui com as cenas de sexo explícitas, com palavrões, com mensagens chulas, fica uma mistura. Para mim, a premissa é interessante, inclusive a história é sim um vira-página. Eu queria saber o que ia acontecer, porém eu não entendi toda essa comoção pela poesia com a qual o livro é muito vendido. Depois que as pessoas leem, esse livro continua afetando essas pessoas por meio da escrita poética, o que não aconteceu comigo. Eu lembrei, inclusive, é claro que tem tons totalmente diferentes, mas eu lembrei de David Copperfield, leitura que eu fiz recentemente, inclusive tem vídeo aqui do canal,
E nós temos ali uma escrita sim poética. É só ver o meu vídeo aqui para você sentir essas passagens. Delas escorre poesia, imagens bonitas, imagens certeiras, imagens de contentamento, comparações incríveis que Charles Dickens vai delineando ali, que mostram uma conversa entre a forma de expor uma ideia de expressão com o conteúdo, com aquilo que está sendo trazido. Então fica crível porque o leitor se contenta em estética e em conteúdo. Aqui vira uma salada. Para mim aqui não me atingiu positivamente porque tem essa mistura de tonalidade. É trauma, é profundidade, é amor, é perdão, mas também é palavra chula, é pornografia explícita, de passagens pouco críveis, pelo menos para mim. Por exemplo, no momento do espancamento, tem um espancamento aqui central e é ele que vai realmente construir essa casca da personagem principal, da Dalva, para não perdoar ou perdoar o próprio Venâncio. Olha só, Venâncio bateu nela e a misericórdia de Deus não veio ao seu encontro. Continuou viva. Morrer teria sido um gesto de bondade. Morta, perdoaria Deus. Queria a inconsciência, não mais saber, não ter visto, não ter vivido. Mas, ao contrário, o escuro estava aceso como nunca. Tudo estava lá, no seu corpo pesado e impotente, na sua alma ensanguentada. Não esqueceria, perdeu todas as palavras. Então aqui, até que a autora faz algo de interessante, que é mostrar como ela se sente desamparada naquele momento, inclusive por Deus. Ela se sente desamparada, ela se sente ferida, ela se sente magoada, e ali ninguém consegue lhe dar a mão. O sofrimento dela é tamanho que ela enxerga só maldade no mundo, inclusive na sua crença religiosa. No entanto, para mim isso ficou um pouco incrível, porque a autora vinha construindo a ideia aqui de que ela faria tudo pelo seu filho, de que era um amor incondicional. E aí, eu não sei se uma mãe faria isso, eu não sei se ela viu o que iria acontecer com o seu filho, e aí ela queria morrer naquele momento. Será se uma mãe iria escolher fazer esse pedido nesse momento de desespero, ou ela ficaria viva para salvar o seu filho? Então eu fiquei pensando nessa ideia. É claro que eu não consigo mensurar uma dor como essa, porque eu não passei por essa dor, e também não consigo mensurar o que uma mãe faria ou não faria. Eu só me coloquei aqui no sentido de alteridade para pensar essa personagem. Talvez a autora queria traçar aqui uma personalidade confusa, né? Que o ser humano não deixa de ser confuso, ou ela se fechou para o seu filho, se arrependeu, ou viu maldade, ou ela de alguma forma viu Venâncio em seu filho, não sei. E aí ela poderia ter abandonado, né? Pedido para morrer e, entre aspas, abandonado seu filho, não sei. Se de repente alguém vir esse vídeo e tiver ali, não, a explicação lógica e poética para isso é esta, então coloque aqui nos comentários, eu vou ler e tentar ver aí o lado de quem conseguiu ser afetado positivamente pela obra de Carla Madeira. Outra questão que fez com que o livro não me afetasse positivamente é o relacionamento da tia de Lucy, que é muito parodiado. Parece um tom de sarcasmo, aquele humor de novela das 6, da Carola. Eu acho que essa parte seria muito bem um roteiro de uma novela da Globo, que fica aquele fundinho musical, tosco, né? Que mostra ali uma Carola que vai sempre para a igreja e que o marido fica ali sendo punido. E que, enfim, ela combina muito com o roteiro de uma novela, porque essa parte é muito sensacionalista, são muito caricaturados,
eles são meio engraçados, então ele afeta muito esse lado que parece mais uma paródia do que uma escrita poética contemporânea, com a qual o livro é pensado aí por muitos. Então eu fiquei me perguntando no final da leitura, é um livro hot? É um livro sobre virtude do perdão? É um romance água com açúcar? É um livro sobre violência doméstica? Aonde ele quer chegar? Para mim, tudo ficou misturado e eu não consegui sentir como eu poderia perceber esse livro. Para mim é uma linguagem muito forçada, principalmente com a ideia de que tudo é rio. Para mim também a escrita é sensacionalista. Parece que a intenção da autora não foi compor os elementos da narrativa de modo bonito e consistente. Eu acho que ela não teve essa preocupação. Parece que ela focou no bonito e aí ficou faltando essa consistência. Parece que ela quis muito agradar o leitor com algumas frases de efeito. Eu tive essa impressão, não sei se ela se concretiza. Por favor, coloquem aqui nos comentários se você discorda e por que, se foi eu que não entendi a poesia que está escondida ali, se foi eu que não senti as imagens corretas. Eu também percebi que é um livro muito curto para muito em trecho narrativo. Por exemplo, para mim é muito trauma e muitos mergulhos nos passados dos personagens em poucas páginas. Para mim não deu tempo de desenvolver as ideias, né? Por exemplo, a história dos traumas para além do Venâncio. O Venâncio, ele tinha personalidade espancado pelo pai, e eu acho até que essa parte aqui, ela merecia um desenvolvimento porque tem a ver com o eixo central da obra, que é o ciúme de Venâncio. Mas isso ficou fragmentado porque não dá tempo das coisas acontecerem, das coisas serem rememoradas de uma forma lógica, consistente, porque o livro é muito curto. Eu lembro aqui que o pai de Dalva, ele também tem uma questão de ciúme com ela, mas isso não foi desenvolvido. E há também uma rixa entre o pai de Venâncio e o pai de Dalva. Eles têm ali uma rixa igual a ideia lá de Romeu e Julieta. Há também alguns mergulhos nos dilemas da mãe de Dalva, do casamento da mãe de Dalva. Tudo isso de forma seguida e em poucas páginas, deixando essa ideia fragmentada. É muita coisa acontecendo e pouco desenvolvimento para realmente afetar o leitor positivamente. Eu acho que escolher o núcleo para mergulhar nesse passado seria ótimo, porém escolher um, né, e mostrar a ideia do Venâncio, por exemplo. E aí também outro ponto que merece atenção e que as pessoas comentam muito sobre isso é a questão da romantização da violência doméstica por causa de um possível perdão ou não lá no final da narrativa. Essa questão da romantização ou não da violência doméstica não faz parte muito da minha crítica, mas eu acredito que as pessoas que reclamaram dessa ideia do perdão, eu acho que elas não foram convencidas. O perdão não é engolido porque Venâncio não é purificado. Ele não passa por uma aprovação crível. Sempre quando o personagem ele faz algo de muito monstruoso e aí o autor, o narrador quer purificar aquele personagem, ele vai padecer. O leitor ele vai se convencer, ele vai sentir o sofrimento do personagem, ele vai ter aquela questão da alteridade. Ele é provado aqui com o sexo, com a falta de diálogo com a Dalva, mas parece que isso não foi engolido pelos leitores. Eles queriam sentir essa purificação para aí haver o perdão. Então, no geral, para mim é uma história interessante, mas não me afetou positivamente. E aqui a mistura de cenas hot com cenas poéticas. Então, fica aqui a minha experiência de leitura com Tudo é Rio, de Carla Madeira. Eu expus aqui por que não foi uma leitura que me afetou positivamente. E se eu entendi alguma coisa errado, se eu que não senti alguma escrita poética, fiquem à vontade para colocar nos comentários. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero você
no nosso próximo vídeo do Patos e Mimese.